mais demora, vamos ao nosso próximo tema, né? Que papo é esse de mundo bunny? Como é que o RH se conecta a tudo isso? Como é que o RH se posiciona nesse novo mundo? Para falar sobre isso, eu vou chamar aqui o Chief de RH da AXA. Ele também cuida do compliance, da sustentabilidade, olha quanta coisa, do jurídico também. Ele vem aqui para dizer como é que esse novo mundo está transformando as práticas dentro da AXA. Chega mais, Alexandre Campos, receba os aplausos da nossa arena. Tá ligado? Eles ligam para você. Aê! Oi. Vocês ouvem Tudo o bem? Alexandre? Ouve o Alexandre. Tá bom. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu vou tirar aqui o fone para não ter retorno, senão vou começar a repetir o que eu estou falando aqui. Só sentindo. Porque vai ser uma coisa muito estranha. Gente, primeiro, muito obrigado por estar aqui na palestra. Eu tenho 20 minutos. Eu vou tentar passar um tema bastante complexo nesses 20 minutos, mas mais com um aspecto de reflexão e como a gente pode pensar recursos humanos numa nova fase, num novo momento, né, que a gente está vivendo, tá? Então, eu queria, para falar do papel de recursos humanos no mundo bunny, eu queria primeiro poder falar para vocês o que é o bunny. Quem assistiu, talvez, a palestra do Jamé Cássio, ele foi o cunhador dessa ideia e vem num conceito depois do conceito de VUCA, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? O VUCA, que era o volátil, que seria uma abreviação em inglês das palavras volátil, ambíguo, complexo e volátil e incerto, obrigado. E o bunny traz um conceito um pouco diferente, talvez um pouco no que seria um reflexo do VUCA, né? E isso tem impactado muito o dia a dia, não só nosso, né, no cotidiano, como também na questão das empresas, né? E recursos humanos pode ser um agente extremamente importante para conduzir as pessoas num processo que a gente vai explicar um pouco agora, que é o bunny. Primeiramente, o que seria o bunny, né? Ele também é uma abreviação de 4 palavras, né? Que é brittle para frágil, anxious para ansioso, não linear e incompreensível. Então, quando esses conceitos, o interessante é que quando a gente olha para cada um deles, eles podem resumir várias coisas. Mas quando a gente pensa o momento geopolítico que a gente está vivendo, a impossibilidade de a gente seguir planos que a gente elabora no começo do ano, no meio do ano tem que mudar planos. Isso, claro, a gente fala da empresa, mas quantas vezes a gente também não passa isso na nossa vida pessoal? Situações onde a gente quer programar as finanças, a gente investe na bolsa, a bolsa cai, a gente investe no Bitcoin, o Bitcoin some. Então, e por mais certo que seja aquela premissa que foi pensada para aquele determinado produto ou para aquela tomada de decisão. Interessante que nesse conceito também tem a ideia da não linearidade. Antes a gente planejava as coisas, gente, não precisa muito 5 anos atrás, 10 anos atrás, você sabe disso. A gente planejava uma série de ações e essas ações, aparentemente, tinham uma concatenação, né, que você imaginava, seguindo o passo seguinte, eu vou conseguir realizar o que eu quero e cumprir uma tarefa e tudo mais. Hoje, quantas vezes a gente se depara de mudança de planos, né, e planos até bem estruturados, né, que a gente imaginava que depois de 3 meses ia ter uma determinada situação e essa situação muda. E a questão do incompreensível, que tem a forma como a gente organizou também o conhecimento, né? E essa é uma parte interessante que eu vou falar um pouco mais para frente também. Quando a gente pensa o mundo atual, a gente pensou, e vem pensando ele, numa base de conhecimento do passado, né? O que a gente construiu até agora, numa ideia até positivista da criação de conhecimento, que é por etapas, que é por partes, e não conhecimentos que se cruzam. E eu vou falar um pouco disso quando eu entrar no papel de recursos humanos, que vai ser interessante para a gente explorar um pouquinho a ideia de como a gente trabalha esse momento que é incompreensível, tá? É incompreensível porque a gente olha para uma ótica de que vínhamos do passado. A gente tem que ter uma outra premissa para o futuro, tá?
E eu gostei da ideia do vaso quebrado aqui. Quem ajudou a construir a apresentação teve uma sacada interessante. Não sei se ele pensou nisso, mas ontem eu estava lendo sobre o Wabi-Sabi, né, que é a beleza na imperfeição. E foi por acaso, gente, foi até muito engraçado. E eu fiquei pensando um pouco como reflexão para esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de extrema complexidade, onde praticamente tudo que a gente conhece, imaginava que tinha controle, não tem mais. Então todas as certezas que a gente tinha caíram abaixo. E eu acho interessante também quando propuseram o Bunny, porque na verdade ele traduz o que sempre existiu na história da humanidade, né? Que a gente tinha uma velocidade de acontecimentos que permitia a gente imaginar que a gente tinha determinado controle sobre algumas coisas. E a velocidade com que as coisas vêm acontecendo, isso em vários setores, vocês sabem, mas especialmente no aspecto tecnológico, empurra para uma velocidade muito maior para tomar decisão e dá uma sensação maior de que a gente não tem controle, mas na verdade nunca teve. Essa é uma sensação que a gente criou, um artifício que tinha a ver com momentos anteriores que a gente viveu na nossa história, que ajudava a ter um pouco mais de previsibilidade, mas não uma previsibilidade plena, tá? Então, se eu pudesse resumir o Bunny para vocês, seria um momento de caos, onde a gente não tem mais possibilidade ou previsibilidade e a falta de controle que aparece muito forte não só nas decisões que a gente toma, né, as ações que a gente toma com relação às nossas decisões, como também nos planejamentos das organizações. E aí eu fiquei refletindo sobre novas atitudes que a gente pode ter. E aí, gente, parece até palestra de filosofia oriental. Vocês vão olhar, vão até parar para pensar nisso. Mas são coisas interessantes que, de uma forma nova de a gente agir, ou uma forma que já existe há muito tempo, de como agir em momentos de incerteza e para lidar com a sensação da falta de controle, né? Para o frágil, tem um conceito da Brené Brown, para quem não a conhece, é uma palestrante que fala muito sobre a vulnerabilidade. E é interessante quando a gente olha para o frágil, não no sentido que a gente tem que se expor necessariamente, mas poder entender o que aquela fragilidade representa para cada um de nós e também para os nossos negócios. Essa capacidade de olhar e ver sim que a gente é vulnerável e aceitar a vulnerabilidade. Isso abre espaço para a gente buscar a solução. É muito comum hoje em dia a gente ouvir, tentar evitar o problema, criar um discurso de uma positividade, né? Não vou falar disso, vou falar só do positivo, e criar um movimento que oculta a solução, né? E não vai trabalhar a causa raiz daquele problema. E a vulnerabilidade é uma possibilidade da gente olhar e perceber que sim, estamos vivendo um período, estamos passando por um problema e vamos ter que trabalhar esse problema. Então a aceitação disso, de não querer marcar uma posição fixa, ajuda demais no processo para a gente lidar com um movimento que a gente está vivendo hoje de incerteza e de a falta de controle. Ansiedade eu vou deixar por último, tá? Porque ansiedade é um pouco efeito de todo esse processo. E vou falar do não linear, e aí entra um pouco esse conceito do desapego, né? E isso é interessante, não o desapego no sentido não vou ligar para o que está acontecendo, mas é deixar da gente se implicar com posições anteriores de conhecimento. Isso é interessante quando a gente for falar, mais uma vez, do pensamento complexo. Por quê? Porque se a gente ficar preso em determinados padrões, a gente perde a possibilidade de inovar, de buscar algo novo. E aí, desapegar não é o desapego espiritual, né, que vocês devem ter ouvido em outras palestras, mas é o desapegar, às vezes, de uma ideia, de um conceito para buscar um conceito novo. O não compreensível, eu vou falar do pensamento complexo, né? Não sei quem já acompanhou ou já viu algum livro, leu algum livro, ouviu alguma palestra do Maturana, do Edgar Morin. São pensadores extremamente atuais, né? Infelizmente Maturana já morreu, que têm proposições muito interessantes de como lidar com a complexidade
e como o conhecimento pode ser criado não a partir de visões específicas, mas de visões complementares de conhecimento. Então é muito interessante a gente pensar nisso também na organização. E aí mais para frente eu vou comentar como o recursos humanos pode ajudar nisso. E ansiedade, gente, é o que a gente está vivendo hoje. O Brasil é o maior consumidor de ansiolítico do mundo, né? Isso tem a ver muito com a situação de incerteza que o país vive, mas não só aqui, como o resto do mundo também, né? E aí, tem remédio para isso, além dos ansiolíticos? Tem, né? É a gente poder olhar numa perspectiva mais do tempo presente, que é o aqui e agora, né? E aí fala assim, nossa, Alexandre, na empresa tem tanta coisa que está para acontecer, sim, mas por isso que a gente planeja e tenta trabalhar tarefa por tarefa, né? Na vida pessoal, idem, né? Quando eu tive os maiores problemas que eu tive pessoais ou de trabalho, toda vez que eu concentrava a minha ação no tempo presente, eu trazia muito mais capacidade de impacto do que ficar olhando, observando o futuro. Então, a ansiedade é um reflexo de tentar controlar o futuro. E talvez seja uma excelente oportunidade hoje da gente executar e pensar no que a gente faz no tempo presente, né? Esse presente que é o aqui e agora, é o que a gente fala, é o que a gente sente, é o que a gente interage com o outro, é o diálogo. E eu vejo que no Zoom a gente perde um pouco isso, né? Porque a gente está dialogando e fazendo 300 coisas juntos. Então, a gente não está mais lá, né? Então, isso é um processo importantíssimo para baixar o nível de ansiedade também. E recursos humanos com isso, né? Para a questão do frágil, eu trago um pouco do conceito da cultura e inovação, né? A gente pensar como um agente para trabalhar a cultura no organizacional. No ansioso, o papel da liderança na construção, né, de diálogos possíveis dentro da organização, e aí RH como fator, não como área, mas como o fator humano na organização. Para a questão do desapego, a delegação e o empoderamento, né, e você buscar uma organização mais horizontal. E aí é crítico, gente, porque a gente ainda vive organizações mais hierarquizadas, trabalhando em comando e controle. Esse modelo é um modelo insustentável para você pensar e lidar com um ambiente que a gente está vivendo de transformação constante, né? E muito rápida. Então, relações mais em rede e mais conectadas entre agentes que tomam decisão dentro da organização é muito mais interessante do que trabalhar efetivamente só a hierarquia. E por último, na questão do pensamento complexo, para lidar com o que é incompreensível, trabalhar a TransD, que é a transdisciplinaridade, e o processo de colaboração, porque aí é que reside a melhor parte da gestão do conhecimento, né? Não é o curso que você vai fazer, que daqui 2 anos pode ficar caduco, mas é a troca constante que você tem entre pares dentro da organização e entre colegas, entre chefe subordinado, né? E por aí vai. Então, assim, e a possibilidade, por exemplo, de um evento como esse, né? Onde que além de vocês escutarem as palestras, vocês estão trocando entre vocês desde oportunidades, conhecimentos, visões de mundo, perspectivas. Isso é muito importante para esse momento que a gente vive hoje. E agora, como área e como agente que a gente pensa do recursos humanos, eu pensei um papel importante que a gente tem feito hoje, né, e está tentando trabalhar na própria empresa, que é a AXA, né, que é uma empresa que eu trabalho hoje, que é o recursos humanos como agente de transformação da cultura, né? As pessoas que trabalham com RH estarem preparadas para trabalhar o processo de transformação cultural. E aí tem um desafio enorme, né, que a gente precisa conhecer do negócio, conhecer da estratégia da empresa, conhecer dos impactos dos nossos produtos e serviços no mercado, para poder ajudar nessa conversa interna, né? Então, recursos humanos como um agente é importantíssimo no processo de transformação. Para a questão da liderança humanizada, o recursos humanos como um consultor para a construção de diálogos.
E o interessante, a gente está até falando dentro da própria área, né, como a gente melhora os nossos diálogos internos e ajuda as lideranças a construírem diálogos mais significativos. E não é aquele papo de ficar abraçando a árvore, ficar você olhando no olho do outro e falar, puxa, né, super te considero. Não. É um processo de diálogo realmente, de você entender qual é a posição do outro, o que ele passa, quais são as questões que ele está implicado para poder ajudá-lo a tomar as decisões corretas. E para o líder não é diferente, né? Às vezes você tem uma série de fatores, ainda mais na ansiedade, que você perde parte da informação no meio do caminho. E aí você fala, nossa, é culpa do empregado, é culpa do gestor? Não. É o diálogo que não está existindo naquele momento, naquele tempo presente. E eu acho que é muito importante se recursos humanos puder ser um agente para ajudar na construção desses diálogos. E um outro ponto da delegação e empoderamento, numa organização mais horizontal, o recursos humanos como um arquiteto organizacional. E eu gosto da ideia de arquitetura porque vai possibilitar uma inteligência de como a gente constrói as organizações. Não é simplesmente pôr uma caixinha e ter um organograma. O organograma é coisa do passado. É essa organicidade que a organização, o próprio nome já traz, que tem que ser pensada e pensada de uma forma que ela pode se ajustar no tempo, né? E não ficar presa em caixinhas. É um desafio enorme, porque a nossa estrutura trabalhista ela é presa em conceitos como cargo e salário, mas a gente pode fazer proposições inteligentes dentro da organização para ajudar que essas pessoas possam produzir melhor e de uma forma menos ansiosa, tá? Então esse é um tema que eu gosto de falar e vale a pena ainda muita discussão sobre isso. E por último, o RH como um facilitador de trocas e curadoria de conhecimento. E por que eu falo curadoria? Eu adoro falar de treinamento e desenvolvimento, mas a curadoria tem um aspecto interessante que é olhar o que emerge, né, de conhecimento e poder trabalhá-lo no conceito transversal dentro da organização, pensando no olhar de quem está vendo. O curador não é aquele que pensa na cabeça dele, vou fazer isso porque ele precisa do treinamento tal, então vou fazer uma série de treinamentos e oferecer para o meu colaborador. Não. Ele vai entender qual que é a necessidade, que olhar que esse colaborador também tem para aprender e estimular o que eu falei lá atrás sobre colaboração, né? Então eu vejo muito o RH hoje como um facilitador dessas trocas e também esse curador que vai ajudar nesse olhar para como você constrói conhecimento dentro da organização. Eu trouxe uma referência bibliográfica, se quiserem anotar, ajuda um pouco nesse processo de reflexão, mas como mensagem final, o que eu quero trazer para vocês, e eu imagino que grande parte de vocês sejam pessoas de recursos humanos, o nosso trabalho é um trabalho em constante transformação. E a gente tem que ter um esforço maior da gente também não se apegar tanto nos conceitos que vieram, mas naqueles conceitos que a gente pode construir ainda. Então, olhar para outras ciências, olhar para o negócio, ficar atento ao business, porque ele é o que precisa receber o nosso olhar. São as pessoas, obviamente, mas é o resultado da empresa, é o impacto dos nossos serviços, é o propósito da organização. Então, recursos humanos tem um papel fundamental e a gente precisa aprender também a se transformar nesse processo. Tem ansiedade, tem angústia, eu sei, não é fácil. Eu estou em recursos humanos já faz muitos anos. Mas poder rever como eu já fazia a minha prática e pensar como eu posso transformá-la é um grande desafio. Eu acho que vem no momento certo, quando a gente fala desse contexto do BANI, né? A gente é ser humano também e a gente precisa aprender, precisa se desenvolver e a gente pode impactar muito as organizações em que a gente trabalha. Então eu quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado nessa pequena reflexão aí sobre o tema. Obrigado. Obrigada, Alexandre Campos, que honra! Muito obrigada por compartilhar todo esse seu conhecimento e essa experiência, né, na prática, porque às vezes nos congressos a gente fala muito da teoria e pouco da prática, né? Totalmente. Não, vem pra cá, volta aqui. Não vai embora ainda não. Alô.
Tá saindo, tá saindo. Tô super feliz, porque assim, acho que fazia anos que eu não via pro Congresso. Saudade, chama Então também, isso daqui, né? isso também é um fator super importante. E segundo a troca, né? Eu estava falando com os meus colegas que estavam aqui da AXA também, como é importante esse momento para a gente ver também como as empresas estão se posicionando, Sim. a possibilidade também de estimular, né? Não só na questão de mercado, mas também a troca de conhecimento, né? Então isso é super importante. E eu acredito muito nessa questão de como a gente pode ter e ganhar conhecimento na troca entre as pessoas. Né? Então, acho super oportunidade ímpar, assim. É um benchmark incrível, né? Muito obrigada por Obrigado, dedicar seu viu? tempo a isso. Muito obrigada em nome da Escola do Caos, também a AXA, Obrigado, todos os executivos da AXA que estão aqui na arena, porque afinal Obrigado. é um dos patrocinadores dessa arena. Muito obrigado, é um por prazer, viu? acreditar no conhecimento. Obrigado. Obrigada, Até logo, Alexandre. gente. Tchau, tchau. Thank you.